Olá pessoal, vim gravar este vídeo aqui, normalmente dirigido para o povo evangélico. E a relação entre o evangélico e o ambiente de trabalho. A gente vive tempos que não é fácil, porque a gente nota muitos evangélicos envolvidos em certas atividades de ambiente de trabalho que você nota claramente que são hostis à palavra de Deus. E é um assunto sensível porque até mesmo se você for conversar com uma pessoa dessa, ela vai argumentar dizendo que é o ganha-pão dela. No entanto, a gente tem que ter em mente, como povo de Deus, que leva a Bíblia a sério, que o nosso ganha-pão terreno não tem que ter prioridade acima dos princípios da palavra de Deus. E que sim, a gente, se for necessário, tem que abrir mão do nosso ambiente de trabalho se ver que aquele ambiente ele vai contra os princípios da palavra de Deus. Vou dar um exemplo concreto. Suponha que você vai trabalhar num ambiente de banco e você é obrigado lá a mentir para os clientes. Ora, a Bíblia condena paulatinamente a mentira. Então você não pode, de forma alguma, estar num ambiente desse porque está violando o princípio da palavra de Deus, que é para falar a verdade uns com os outros. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a proposta de trabalho, o ambiente de trabalho onde a gente vai trabalhar. A Bíblia diz que a gente quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Será que o seu trabalho, ele glorifica a Deus? Ou ele é contra a palavra de Deus e contra Deus? Eu já vi casos, já ouço casos já de pessoas que, por causa do nome do dinheiro, querendo ganhar dinheiro, já foi trabalhar em ambiente assim, ou abriu uma empresa que é hostil a Deus. Eu vi caso de pessoa que é tatuadora e tatuava, se diz evangélica essa pessoa, e tatua pessoas com linguagem pornográfica. Aí eu pergunto, será que isso honra a Deus? Será que isso vai a favor da palavra de Deus? É claro que não. Então, assim, é um tipo de trabalho que o cristão não era, o evangélico, para se submeter ou trabalhar com isso. Isso aí, basta usar um pouco da inteligência bíblica para ver que isso é um tipo de trabalho que realmente afronta Deus. Outro caso que eu já percebi também é de gente que é músico e vai muitas vezes tocar em festa de casamento e entra dentro da igreja católica e começa a tocar louvores culticos que exaltam santos. Tudo bem, a gente tem que respeitar a posição dos católicos, eles têm a liberdade religiosa deles. A gente tem que respeitar, mas uma coisa é você respeitar e outra coisa completamente diferente é você ser uma engrenagem que acaba colaborando para a teologia deles. E você sabe que pela palavra de Deus, qualquer hino dirigido a santos é idolatria do ponto de vista bíblico. Então, assim, você como evangélico não era para fazer esse tipo de trabalho. Com esse caso também de evangélico que louva dentro da igreja, usa instrumento musical dentro da igreja, mas vai para a banda do mundo. Bandas muitas vezes que tocam músicas com a linguagem obscena, com a linguagem baixa, num ambiente extremamente assim carnal e mundano. E a pessoa está lá tocando. E se você for conversar com ela, às vezes ela fica até chateada, dizendo, não, mas é o meu trabalho. Gente, onde é que a gente vai parar com isso? Onde é que a gente vai chegar com esse tipo de mentalidade? Quer dizer, essa pessoa ela não tem o mínimo conhecimento, pelo menos bíblico, para entender que isso que ela está fazendo desonra a Deus. Outro exemplo que eu posso apresentar são cristãos que trabalham em ambientes que são extremamente sensuais. Sensuais mesmo. Isso também é um ambiente que, assim, a Bíblia condena. Mesmo que você não se envolva com a sensualidade,
Mesmo que você se vista de forma modesta, mas a partir do momento quando você se torna um profissional que vai trabalhar com aquilo e vai ajudar outras pessoas a alimentar a sensualidade, você acaba contribuindo também para aquilo que a palavra de Deus condena. Então, cuidado com a profissão que você escolhe. A gente tem que ser cuidadoso porque a gente tem que lembrar o caso de Daniel e os jovens hebreus que foram para a Babilônia. Daniel capítulo 1 deixa claro que eles foram para lá para trabalhar. Mas Daniel colocou firme no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Veja, Daniel não disse, é meu trabalho, eu vou fazer tudo que lá no meu ambiente de trabalho manda eu fazer. Não. Como ele viu que as iguarias do rei eram algo que era uma ofensa a Deus e a sua palavra, ele abdicou daquilo dali. Então, se no seu ambiente de trabalho você tem a possibilidade de abdicar daquilo que Deus desaprova, abdique. Caso não dê certo, a dica é: deixe esse seu trabalho. Confie em Deus. Quando você honra Deus, Deus ele te honra. Quando você busca Deus, ele provê o necessário e o básico. Então, cuidado. Não se ingresse com muita facilidade em qualquer ambiente de trabalho. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Que Deus te abençoe.